E aí, rapaziada, se aconchega aí. Para de fazer alguma coisa que você estiver fazendo, sei lá, exige muito do seu cérebro. E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo mais teórico aqui pro canal. Escolhi como vocês podem ver, um ambiente aqui bem legal pro vídeo. Um ambiente rural, muito bonita essa estrada, eu gosto muito dela. E aí que eu acho que vai ficar legal, porque vai dar pra ir com mais calma, discorrer mais sobre o que eu vou falar hoje. Hoje a minha intenção é responder a pergunta que deu nome para esse vídeo aqui. Para que serve a filosofia? A filosofia ela sempre foi combatida por toda a história como uma coisa inútil, uma coisa de vagabundo. Hoje em dia se fala que é coisa de maconheiro, de doutrinação, né? Nós vamos discutir tudo isso hoje. E para isso eu escolhi passar por diversos filósofos, por toda a história, assim, desde o surgimento da filosofia, desde o surgimento da história mesmo, e tratar do jeito que várias pessoas discorreram sobre esse assunto. Os filósofos que eu escolhi para hoje são Platão, desde os primórdios, né, do nascimento da filosofia, cerca de 500 a 400 anos antes de Cristo. Eu acho que eu vou deixar uma linha do tempo embaixo para ajudar as pessoas a se situarem. Vou manter o vídeo daquele jeito, descontraído, informal, com a proposta de ensino popular mesmo. Platão é grego, né? E o livro que eu vou discorrer hoje é a República, que é a principal obra de Platão. E na República tem um personagem principal que se chama Sócrates. Sócrates é o mentor de Platão. E o livro A República, ele é feito numa forma de diálogo, parece tipo um teatro, sabe? Parece uma peça de teatro com personagens que vão conversando. Não tem um narrador. Platão coloca no seu livro A República o seu principal personagem, o Sócrates. E Sócrates é um sujeito que ele é o sujeito da principal alegoria da filosofia também até os dias de hoje, a principal imagem da filosofia, que é o mito da caverna. E Sócrates é o personagem principal desse mito da caverna. E o mito da caverna basicamente é o seguinte: o Platão manda nós imaginarmos um ambiente numa caverna profunda, em que eu vou colocar uma imagem de referência aí para vocês irem acompanhando. Ele diz que a condição da humanidade, de todos os homens quando eles nascem, olha isso, que imagem linda. A condição da humanidade, de todos os homens quando eles nascem, eles estão presos nessa caverna subterrânea, todos os homens. Eles estão acorrentados e eles são obrigados a olhar apenas para o fundo dessa caverna, para uma parede. E nessa parede são projetadas imagens que esses homens, por eles terem nascido acorrentados lá, nunca terem visto nada diferente, essas imagens aqueles homens tomam como a própria realidade. Então são projetadas imagens do sol, imagens do mar, imagens das montanhas, do céu. E aqueles homens acreditam que aquelas imagens são a realidade. Eles nunca viram nada diferente. Eles estão inclusive acorrentados pelo pescoço, eles não conseguem nem olhar para o lado. E bem, lembrando vocês, o Platão nos diz que essa é a condição de toda a humanidade. Todos os homens nascem nessa situação. Mas de forma que nós não sabemos explicar, um dos homens consegue se soltar dessa condição. E não é muito explicado mesmo como é que essa pessoa consegue se soltar, como é que ela é capturada para sair de lá, mas de alguma forma ela sai. Ela se solta da corrente, pouco a pouco. Deixa eu falar outra coisa. Essas imagens que eu disse que eram projetadas na parede, elas são projetadas por pessoas que ficam atrás dessas pessoas que estão acorrentadas. Essas pessoas estão em cima de um monte, elas projetam essas imagens como se fosse um show de marionetes, como se fosse um teatro
que é projetado na parede, e essas pessoas projetam essas imagens manipulando as outras pessoas que estão acorrentadas. No contexto da obra de Platão, essas pessoas que fazem esse show de marionetes são sofistas. Sofistas, eles eram as pessoas que dominavam a política em Atenas, na época de Platão e de Sócrates. Sofistas, eu acho que eu vou deixar o cara passar aqui, que ele tá nesse vídeo. Então, sofistas, eles controlavam a política na época de Sócrates, a democracia ateniense da época. Os sofistas, eles eram mestres de retórica, de manipulação, de convencimento. Então, as pessoas seguiam os sofistas e o que os sofistas diziam e defendiam, apesar desses sofistas não terem rigorosamente nenhum compromisso com a verdade e com conhecimento científico. Então, eu pintei essa imagem para vocês que retrata esse momento histórico. Então, Platão vai nos dizendo que Sócrates, um indivíduo consegue se soltar dessa caverna e pouco a pouco ele vai escalando para fora da caverna. É uma escalada árdua, porque ela machuca. Isso simboliza que o caminho do conhecimento ele dói na própria pessoa, porque é um caminho que você combate a si mesmo, as suas próprias crenças, a sua visão de mundo, as coisas que formavam a sua identidade, você começa a colocá-las em xeque. E muitas pessoas não querem ser colocados em xeque, eles preferem efetivamente acreditar em algo confortável que eles já estão acostumados do que eventualmente descobrir que talvez toda a vida deles foi uma ilusão. E esse indivíduo ele vai subindo essa caverna de forma dolorosa, até que efetivamente ele consegue sair de lá. Quando ele sai, ele toma contato pela primeira vez com as coisas de fato, como elas existem, e não como é a aparência delas. Então, o indivíduo ele sai da caverna, ele vê o sol, ele vê o mar, ele vê a água. Ele contempla a filosofia e a verdade, basicamente, não as ilusões. Na filosofia de Platão, isso tem uma dicotomia que ele trata como no sentido de mundo das ideias e mundo sensível. O mundo sensível, aquele mundo aparente, é o ambiente dentro da caverna, das aparências, e o mundo das ideias, o mundo da verdade, é esse ambiente fora da caverna. E aí, existe uma coisa que é o dever do filósofo. Então esse homem que ele consegue sair da caverna e ver as coisas de verdade, ele sente uma necessidade de voltar e resgatar seus companheiros, seus semelhantes que estavam na mesma condição que ele estava. Então esse indivíduo ele retorna para a caverna para resgatar os seus semelhantes. Ao retornar, contudo, quando ele vem trazendo essa boa nova, né? Quando ele vem dizer, gente, tudo que vocês viveram, nossa, coitado, o cachorro morreu. Tudo que vocês estão vendo aqui não é verdade, não representa a verdade. Existe um conhecimento, né? Uma forma de chegar a um nível de entendimento das coisas muito superior do que isso aqui. E vocês estão acorrentados, vocês precisam sair. Esse indivíduo, contudo, ele é recebido, como vocês podem imaginar, com muita zombaria, chamado de louco. E ele começa efetivamente a ser atacado pelos outros, no limite, por ousar desafiar a tradição, as autoridades, né? Porque os pensamentos que vigoram são os pensamentos tradicionais, transmitidos de geração em geração, a cultura da época. E ousa desafiar os deuses, desafiar a crença das pessoas, né? A fé delas, inclusive. E esse indivíduo começa a ser atacado e até que ele é morto. Essa é a história que retrata a vida de Sócrates. Sócrates
como eu disse, é o principal personagem da obra de Platão, e ele vai em diálogos conversando com as pessoas de Atenas. Então ele chega numa pessoa que é supostamente muito importante no âmbito da justiça, e ele fala assim: você que é da justiça, obviamente deve saber mais do que eu, o que é a justiça? E aí ele chega no outro e fala assim: o que é o belo? O que é o amor? O que é a verdade? E as pessoas vão dando o conceito delas. E aí ele vai encontrando contradições nessas respostas, no sentido de aprimorar essas respostas e acabar chegando num tipo de consciência superior. Isso a gente chama de maiêutica socrática. E essas conversas que vão chegando de um conceito mais primitivo, mais vulgar, num conceito mais elaborado, mais sofisticado, é chamado de dialética socrática. Ou seja, por meio do diálogo, duas pessoas vão aprimorando uma consciência, um conceito, saindo do mais vulgar para algo mais sofisticado, mais assemelhado com a verdade. É um processo que sai do mundo sensível, do mundo material, no mundo da ilusão, e vai para o mundo da verdade, o mundo das ideias. E nesse diálogo acontece a maiêutica socrática. A maiêutica socrática é o parimento, no sentido de parir um bebê mesmo, parir a verdade, né? No sentido de que todos os homens, se dedicando à filosofia, nesse sentido, eles podem chegar a sair da caverna, a atingir o ambiente externo, o mundo das ideias, o mundo da verdade. Isso está dentro deles, e no diálogo, na dialética socrática, eles vão parir essa verdade juntos. Certo? Então esse seria o dever do filósofo. E é muito engraçado porque o filósofo é morto no final, né? No sentido de mostrar como é que o senso comum, aquelas coisas que já estão mais enraizadas, como é que elas resistem ao novo. Como é que elas resistem até com violência a algo que desafia as autoridades, as tradições. Isso aconteceu diretamente com Sócrates. Sócrates foi forçado, ele foi condenado, ele foi acusado, né, de corromper a juventude, nesse sentido de desafiar, né, de buscar uma verdade que seja mais sofisticada, uma verdade filosófica, e assim nasce a filosofia. Então ele foi acusado de corromper a juventude e de insubordinação aos deuses. Vamos lembrar que a Grécia era um ambiente politeísta, tinham vários deuses. E ele foi acusado de insubordinação aos deuses. E aí ele teve que fazer uma escolha. Foi-lhe dada a oportunidade de renegar a filosofia, renegar as coisas que ele acreditava, ou a morte, por envenenamento, por tomando cicuta. E ele prefere tomar cicuta, porque ele diz que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Aí, mais pra frente, eu queria trazer também uma imagem que o próprio Nietzsche criou. Nietzsche já é um filósofo depois da modernidade, né? Depois das revoluções francesas, depois da Revolução Industrial. E Nietzsche também ele tenta criar uma imagem tão excelente quanto essa imagem do mito da caverna, né, que é a principal imagem. E Nietzsche ele trata disso principalmente no seu livro Assim Falou Zaratustra, ou Assim Falava Zaratustra. Ele fala que Zaratustra é um cara que ele vivia nas montanhas, era um filósofo também, né? Ele viveu lá, se não me engano, por 10 anos. E então Zaratustra resolve descer também. Ou seja, ele estava num ambiente ali de autoconhecimento, isolado na filosofia, pensando e tal, e ele resolve descer da montanha e levar para o povo a boa nova, né? Ou seja, também levar conhecimento, ensinar o povo. E aí Nietzsche abre o livro com uma imagem que também representa isso. A imagem que Nietzsche nos pinta, uma alegoria também, é de que existem 3 estágios da alma, 3 metamorfoses. Que o homem, assim como Platão diz que o homem nasce acorrentado, o Nietzsche diz que o homem nasce como um camelo, que é um animal de carga, que ele carrega
uma série de elementos da cultura, da tradição, das autoridades constituídas. E ele carrega isso, que isso é depositado sobre as costas dele, ele nem sabe. Ele não tem autonomia sobre os pensamentos que ele carrega, certo? E ele carrega isso por boa parte da vida. A maioria das pessoas carrega isso, morre e não sai desse estágio da alma, desse estágio da metamorfose. Ele diz que algumas pessoas, no entanto, elas chegam ao segundo estágio da metamorfose, que é o estágio do leão, o estágio da rebeldia, no sentido de que passa a destruir dentro de si, numa luta, aquilo que é imposto socialmente, e a questionar as coisas. E por fim, algumas poucas pessoas, menos ainda, chegam ao estágio da criança, que é o estágio final. A criança, ele aparece como um inventor de novos valores, certo? É alguém que... Mas o sentido da filosofia de Nietzsche é mais individualista, mais egoísta, certo? O Nietzsche, ele considera não valores coletivos, mas valores mais individuais mesmo, no sentido de que cada pessoa deve conhecer a si mesmo, afirmar a sua identidade, e nesse sentido suportar também a opinião dos outros, também a imposição que os outros vão fazer e a ira dos outros. E aí chega esse outro estágio, que é o estágio da criança, do inventor de novos valores. E aí Nietzsche desce para pregar essa boa nova, né? E aí tem uma outra imagem também que ele nos faz, uma outra alegoria, que é as moscas do mercado. E aí ele diz que esse filósofo desce, ele chega ao mercado, ele fala que o ambiente da filosofia é um ambiente da solidão, e que esse indivíduo, ele desce, ele chega ao mercado, e logo no mercado ele começa a ser... Ele é recomendado que ele volte para a montanha, volte para a solidão, porque no mercado vivem as moscas venenosas com seus ferrões. É um ambiente coletivo, um ambiente da tagarelice, do barulho ensurdecedor, da ausência de reflexão, do ambiente que você age como manada, sabe? E ele fala que Nietzsche tem uma filosofia aristocrática. Então, ele tem esse desprezo pelo povo. Você vê que no Platão não é assim. Platão, ele volta com o dever de resgatar. Mas Nietzsche, ele traz essa imagem de que o povo, as massas, ele chama de consciência de rebanho, ou seja, vacas mesmo, de presépios, que não têm identidade, que são movidas pelos grandes homens do mercado. Os grandes homens do mercado são os homens que as massas vivem ao redor deles. Isso se assemelha um pouco aos sofistas de Platão. Ele disse que, e aí Nietzsche vai dizendo que essas moscas, elas são vermes, né? Que elas se alimentam dos outros e elas vão aos poucos matando esse filósofo. Por inveja, principalmente porque eles são... Essas moscas, ele diz que são as pessoas pequenas, massificadas, e que elas têm ódio e uma inveja de tudo que é grande. E aí, nesse sentido, a gente recomenda que o filósofo volte para a montanha. Isso que eu estou tudo dizendo é para dizer o seguinte, no final. Na história da filosofia existe essa questão de que os homens nascem numa condição que é a condição que vigora na sua época, do senso comum, que todos eles nascem nessa condição, que só a filosofia é capaz de tirá-los dessa condição. E a filosofia, ela é considerada a mãe de todas as ciências, a mãe de todos os conhecimentos. Ela é a primeira forma de conhecimento que surge. No âmbito da filosofia, quando ela surge diretamente, grudado na filosofia, não como um campo do conhecimento separado, mas como integrante dela, surge a biologia, surge a matemática, a física,
o entendimento da política, da moral, da medicina, tudo isso surge dentro da filosofia e depois ela vai se ramificando, se especializando em outras áreas. Mas a filosofia é o ponto superior de todas elas, sabe? Na unificação, assim diria, de todas as áreas do conhecimento, sobre todas elas para a filosofia, no campo da religião. Então, o trajeto da filosofia é esse, o trajeto do filósofo é esse, o trajeto das pessoas que são capturadas pela filosofia, das pessoas que de alguma forma se soltam das correntes, assim como Sócrates, é esse. É de sair dessa névoa que encobre o senso comum, a cabeça das pessoas, as ideias de uma determinada época e tentar buscar formas mais sofisticadas de entender a vida, colocar em dúvida o que lhe foi transmitido, verificar se é isso mesmo, verificar a verdade de tais conceitos, esse tipo de coisa. Vou voltar porque eu já estou indo muito longe, pode estar na minha casa. Já sei que lugar é esse. E aí, tá. Agora eu vou falar de Marx. Porque Marx tem uma concepção um pouco mais original sobre essa questão da filosofia, do pensamento. Marx também tem essa ideia de que os homens eles nascem em determinadas condições culturais que ele chama de ideologia. Mas Marx, como vocês sabem, eu vou ter aulas mais pra frente explicando isso detalhadamente. O Marx ele tem a questão da luta de classes, do modo de produção, da historicidade das coisas. E eu vou fazer uma aula específica sobre isso, que a gente chama de materialismo histórico dialético. Mas em termos gerais, eu vou falar para vocês o seguinte. O Marx considera que o seu método de análise da realidade é um método... Marx é um pensador do século XIX, depois das revoluções francesas, depois que o capitalismo já estava se constituindo, já tinha surgido a classe operária, né, industrial nas fábricas. E Marx ele funda um método de análise da realidade que nós chamamos de materialismo histórico dialético. Palavra feia, vou tentar deixar ela um pouco mais clara. Materialismo porque ele vê que nas relações concretas, reais, vividas pelas pessoas, no seu dia a dia, as coisas palpáveis, materiais, que está a verdadeira força motriz da história e da organização das relações entre os seres humanos. Histórico, porque ele vê que essas coisas se dão na história, né? No sentido de que as coisas que explicam cada momento histórico são aquelas relações sociais, materiais que existiam naquele momento. Dialético, porque ele diz que existem contradições e que não existe uma história estanque, né? Que ela é universal e vale para todo sempre, para todo lugar e para toda a eternidade. Ele situa as coisas nos seus dados momentos. E ele diz que as coisas que existiam não é dialético por isso, que está em movimento, né? As contradições em movimento, e no sentido de que algo que existe vai encontrar contradições e vai se desenvolvendo ao ponto de surgir coisas novas. Então é uma história que está sempre em movimento, produzindo novo, né? Superando coisas atrás, produzindo novo. Tudo isso com base nas relações concretas vividas pelos seres humanos. Basicamente é isso. Espero que tenha sido claro o suficiente, mas eu pretendo depois fazer uma aula mais específica disso. Nessa questão do materialismo também, isso quer dizer que o modo como as pessoas organizam suas vidas materiais, economicamente, isso tem primazia, ou seja, é mais importante, é mais forte para definir todo um tempo histórico. Então, ele coloca, por exemplo, que o modo de produção escravista, ele gera toda uma questão cultural, toda uma questão religiosa ao redor dele, que está diretamente ligada a esse modo de organizar a vida. Assim como a Idade Média também gera
uma série de justificativas políticas, uma série de justificativas religiosas, culturais, econômicas, para justificar aquelas relações sociais específicas entre aquelas classes, né? Então, por exemplo, no modo de produção escravista aqui da África com a América Latina, por exemplo, o que nós temos? Nós temos uma relação de dominação direta, né, de um povo sobre outro, que é o povo europeu sobre o povo africano, e é uma escravidão muito peculiar, porque ela é baseada nessa diferença étnica, nessa diferença racial, vamos dizer assim. E aí, os homens que viviam naquele tempo histórico, veja bem, todos eles tomavam como legítima aquela relação. Aquela relação ela não era vista como uma aberração igual nós vemos hoje. As pessoas que eram constituídas naquele tempo viam aquilo como legítimo, viam aquilo como natural. Isso é porque esse elemento ideológico do tempo histórico, ou seja, esse senso comum, essa percepção das coisas, essas ideias compartilhadas pelas pessoas em determinada época, em determinado lugar, elas são tidas como ahistóricas, ou seja, todas as pessoas que viveram, em geral, ou seja, as pessoas que estão dentro da caverna, acorrentadas, ou as pessoas que são ainda aquele estágio do espírito, que é o estágio do cabelo, elas tomam aquelas ideias que foram depositadas sobre elas, ou que foram transmitidas na parede da caverna, como ideias ahistóricas, ou seja, que elas existiram para sempre, que elas são o ápice do conhecimento e que para todo o futuro, para toda dali em diante, aquelas ideias serão as mais elevadas. Elas são ahistóricas. O professor Alisson Mascaro, que tem uma frase que eu gosto muito de citar para exemplificar isso. Ele diz que o elemento ideológico, ele é ahistórico para todas as subjetividades por si constituídas. Ou seja, no sentido de que as pessoas elas não conseguem distinguir que isso é específico daquele momento, daquele contexto. Elas acham que isso é universal. E Marx chama isso de ideologia. Eu falei que isso para falar que Marx chama isso de ideologia. Então Marx ele diz que em cada momento histórico, né, de modo de produção, existe uma ideologia correspondente. Ele coloca esse termos educacionais, assim, vamos dizer, termos didáticos, esse tempo histórico, esse modo de produção, ou seja, escravista, feudal, capitalista, são 3 modos de produção diferentes. Ele chama isso de estrutura, infraestrutura econômica, a base material da sociedade. Isso que é materialista. E sobre essa infraestrutura se ergue de forma, vamos dizer assim, dependente dela. Ou seja, a infraestrutura é o principal. Ela é como se fosse num prédio, a estrutura do prédio, entendeu? Os pilares, o chão. Mas sobre essa infraestrutura é colocada uma superestrutura, que é como se fossem as paredes, as decorações desse prédio, a pintura. E essa superestrutura, olha o tamanho desse caminhão, mano. E essa superestrutura, ela é esse elemento cultural, político, religioso, moral desse tempo histórico. E a essa questão da consciência, da cultura, da moral, da filosofia desse tempo histórico, das explicações econômicas, dos fundamentos econômicos e a superestrutura, o Marx chama de ideologia. Então cada tempo histórico tem a sua ideologia. O modo de produção escravista antigo, da antiguidade clássica, ele tem sua ideologia. O modo de produção feudal tem a sua ideologia específica. O
modo de produção escravista moderno, que é esse que está envolvido diretamente no Brasil, ele tem a sua ideologia, a escravidão dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil, né? E o modo capitalista de produção ele tem uma ideologia própria também. E essa ideologia, ela representa um conjunto de ideias que fazem de uma classe a classe dominante. E elas representam de forma ideal, ou seja, no campo do pensamento, aquelas relações sociais concretas e imediatas entre as pessoas. Tá muito abstrato, eu sei, é difícil. É uma aula que eu disse que é mais teórica. Eu vou tentar trazer isso para um plano mais concreto. Vou dar um exemplo. Eu disse que a nossa ideologia, né, a superestrutura, ela é formada na vida material mesmo, nas nossas relações concretas, conforme a gente vive. Um exemplo imediato disso é que nós nascemos, por exemplo, na sociedade capitalista. E apesar de ser extremamente recente em termos históricos, algo de 200 anos, a maneira de trabalho específica do nosso tempo, que é a maneira de trabalhar sobre a forma do salário, ou seja, você faz um contrato de trabalho, se vende para outra pessoa por determinadas horas do dia, e nesse contrato você produz determinada riqueza, né, uma forma de trabalho para produzir e reproduzir a vida humana. E apesar de ser algo muito específico no tempo histórico, todas as pessoas que nascem, e a maioria delas, a enorme maioria esmagadora, passa a vida inteira sob essa forma de regime de trabalho, sobre essa específica forma econômica, essa específica forma de relações sociais entre as pessoas. E elas nunca se questionam por que isso existe. Da onde que veio isso? Isso é naturalizado. Desde sempre, quando você é uma criança, você já é ensinado, assim como nos modos de produção escravista, por exemplo, você já era ensinado daquela forma de dominação pela violência do outro, que aquilo era natural, que aquilo era comum. Assim como no modo de produção feudal, você era ensinado que a subordinação à aristocracia, que o camponês na terra, produzindo e dando parte da sua produção para o senhor feudal, era natural também. Você não coloca aquilo em xeque, entendeu? Você nasce nesse ambiente nebuloso, ideológico, que aquilo para você é natural. E no nosso tempo histórico, a especificidade é essa. Nós vivemos numa série de instituições políticas, uma série de formas de dominação de classe, né? Que algumas pessoas detêm a riqueza, outras não detêm. É uma forma específica, muito específica de trabalho, que é se vender, uma pessoa se vendendo para outra. E nós tomamos tudo isso como natural, e a maioria das pessoas vai morrer e nunca vai colocar em xeque esse tipo de organização. E, como eu disse, Marx chama isso de ideologia. Eu vou precisar acelerar porque eu acho que esse vídeo está ficando muito grande. Talvez eu até dividir ele em duas partes. Aí eu vou dar um salto agora para dizer que Lenin, que já é um revolucionário russo, né, do século XX, não, século XIX e XX, né, na transição, ele é o líder da Revolução Bolchevique na União Soviética, em 1917. Vou colocar aí na linha do tempo, para ajudar a facilitar vocês no mapa. O Lenin, ele que é um grande teórico, né? Ele era um advogado, ele vira um grande filósofo também. E uma das questões que ele quer debater é como seria possível sair desse ambiente ideológico, né, capitalista, específico do nosso tempo, e criar uma ideologia, uma nova ideologia, né, vamos dizer assim, uma nova forma de pensamento que seja capaz de tirar os trabalhadores dessa forma de dominação e que eles tentem se organizar para construir um mundo que seja mais equivalente aos interesses deles, aos desejos deles, às suas necessidades. E Lenin indica que isso tem que se dar pelo partido, né? Ele indica que os trabalhadores, eles sentem diretamente, você não precisa explicar para o trabalhador que ele é explorado, que ele mora numa favela, que ele tem que se submeter durante hoje em dia é 8, mas formalmente, né, na legislação trabalhista é 8,
Mas os trabalhadores se submetem às vezes 12, 14, 15 horas, principalmente uberizados, né? Motoboys. Você não precisa explicar para o trabalhador diretamente que ele sofre uma exploração de classe. Na verdade, ele tem consciência dessa exploração, mas ele vê isso de forma confusa, ele não sabe organizar, justamente porque ele está envolvido nessa névoa ideológica, nessa névoa cultural do seu tempo histórico. Então ele não encontra uma saída. Ele está meio que num labirinto. Isso era começar o vídeo num ambiente legal e terminar num ambiente legal. Agora eu tô rodando aqui no bairro mesmo pra dar tempo. Então esse trabalhador, ele nasce nesse labirinto e ele não sabe muito bem como sair disso, mas ele sabe que ele é explorado, ele não sabe organizar o pensamento dele para encontrar uma forma de não ser explorado. E ele diz que o trabalhador, de forma espontânea, né, os trabalhadores de forma espontânea na luta, fazendo greves, fazendo manifestações, os trabalhadores, eles conseguem no máximo chegar a uma consciência economicista, que é uma consciência que ela nunca vai colocar em xeque aqueles parâmetros ideológicos, culturais e morais da sociedade que ele nasceu, né? Ela nunca, ou seja, ele nunca vai colocar em xeque a ideologia da própria classe dominante, a ideologia capitalista, né? Que faz uma pessoa trabalhar para outra e outra pessoa lucrar com o trabalho, que tipo, a acumulação da riqueza fica concentrada na mão de poucas pessoas e que as pessoas que produzem efetivamente a riqueza, que são os trabalhadores, né, os produtores da vida, que eles não tenham acesso a essa riqueza. Eles produzem uma riqueza que eles não têm acesso, porque essa riqueza ela é concentrada na forma de lucro, enfim, tudo isso. E Lenin diz que então, os trabalhadores, eles conseguem de forma espontânea chegar a uma consciência economicista, que é uma consciência por luta de melhores condições de vida, ainda nos marcos dessa sociedade capitalista. Ou seja, lutar por melhores salários, por diminuição da jornada de trabalho, por direito a férias, licença maternidade, licença paternidade, participação nos lucros, né, da empresa. Ou seja, ele consegue, de certa forma, com muita organização, porque isso não é fácil. Com muita organização, os trabalhadores conseguem retirar alguns benefícios dessa relação específica capitalista. Mas os trabalhadores não conseguem imaginar um mundo novo, que eles estão justamente isso, eles estão em volta numa ideologia que eles consideram ahistórica, eles não conseguem conceber que pode existir algo diferente, entendeu? E aí Lenin nos diz que esse a função do Partido Comunista, né? O Partido Comunista é algo que os marxistas consideram um partido de novo tipo. Ele não se assemelha aos partidos tradicionais, né, desse tipo de sociedade. É um partido completamente diferente. E a função do Partido Comunista é organizar a classe. E tipo, o Partido Comunista, ele não é partido registrado, coisa, não tem sigla. O partido em si, ele é uma organização de pessoas que tomam parte num sentido, vamos dizer assim. E esse Partido Comunista, ele é um ambiente que tem que ficar à vanguarda dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores que têm consciência, né, que acabam sendo mais estudados, os trabalhadores que se desenvolvem, se dedicam à intelectualidade, que tem uma formação mais completa em termos de filosofia, sociologia, história, economia. Mas não só esses, também os dirigentes, operários, os trabalhadores que, embora eventualmente possam não ter uma consciência mais sofisticada em termos intelectuais, mas que eles têm uma consciência de classe difusa, né? Mas que eles sabem que eles estão construindo um mundo que seja mais justo para eles. Essa é a vanguarda proletária, a vanguarda dos trabalhadores, dos operários e dos camponeses. E elas devem integrar o Partido Comunista. E a função desse Partido Comunista é, atuando nos vários movimentos sociais, nos sindicatos, nas fábricas, né, onde estiverem os trabalhadores, organizar a classe trabalhadora e fazer e ajudar a classe trabalhadora a dirigir a sua luta, não nos âmbitos economicistas. Os âmbitos economicistas, sim, vão ser necessários. A classe trabalhadora ela aprende lutando, né? Então, eventualmente, uma greve, uma repressão policial, tudo isso demonstra para a classe trabalhadora, pela luta, batendo a cabeça na parede, que existe de fato uma sociedade contraditória, uma sociedade em que interesses de alguns são contra os interesses da maioria.
E nesse sentido, o Partido Comunista ele ajuda a classe trabalhadora a se direcionar na construção de uma sociedade que seja a sua imagem e semelhança, ou seja, que o trabalhador ele possa, diferente da escravidão, diferente do camponês feudal, diferente do trabalhador na sociedade capitalista, que ao invés de ele trabalhar para o outro, gerar riqueza para o outro, e que o trabalho dele esteja sendo coordenado por outro, que esse trabalhador, que essa classe trabalhadora organizada, né, os produtores da riqueza organizados, que eles criam um mundo em que essa riqueza, essa gestão política, essa gestão econômica, a gestão militar, não vai estar na mão de outra classe, vai estar na mão da classe trabalhadora. Então, basicamente, isso está no livro O Que Fazer, de Lenin, tá? Eu esqueci de citar, do Marx, está no livro, basicamente, são vários livros, tem um livro do Engels, muito importante, que é do socialismo utópico ao socialismo científico. Todas essas referências bibliográficas vão estar aí na descrição, mas do Marx, em específico, sobre a questão da ideologia, isso é tratado no livro A Ideologia Alemã, também vai estar na descrição. Cheguei em Lenin, agora para finalizar, o último autor, o que eu gostaria de tratar é o Antônio Gramsci. Não, tem outro autor depois no final, mas é uma citação que eu vou fazer por separado, que eu vou ler uma citação para vocês, respondendo aquela pergunta para que serve a filosofia. O Gramsci, que é um filósofo italiano, marxista também, ele é do século XX, e ele era do Partido Comunista Italiano, e ele é preso pelo Mussolini, pela ditadura fascista do Mussolini na década de 20, 30. E o livro que ele trata mais especificamente dessa questão da ideologia, da filosofia, do papel do filósofo, do papel do intelectual, é o livro Cadernos do Cárcere, volume 2, né, na organização do volume 2. Cadernos do Cárcere, porque ele escreve isso na prisão da ditadura fascista italiana. E o Gramsci, basicamente, ele diz que a classe dominante ela domina, né, não só pela força bruta, apesar da força bruta existir, né, os aparatos repressivos, militares, também fazem a subordinação das classes dominadas pela classe dominante, mas não só assim. Na verdade, existe também isso está em Marx também, né, que é uma concordância entre as classes dominadas e as classes dominantes. Isso é chamado de hegemonia, né? Então, sempre que uma nova classe ascende ao poder, ela cria que o Gramsci chama de bloco histórico, né? Um bloco histórico específico, e nesse bloco histórico ela tem hegemonia sobre as demais classes, né? Ela domina economicamente, politicamente, militarmente e ideologicamente, culturalmente sobre as demais classes. E nesse sentido, o Gramsci ele coloca dois tipos de intelectuais: o intelectual tradicional e o intelectual orgânico. Os intelectuais tradicionais são basicamente aqueles intelectuais que eles vêm também de outros tempos históricos. E eles acham que na sua tradição de pensamento existe uma continuidade, e eles se consideram, portanto, neutros, independentes, que eles são técnicos, científicos, desinteressados, e que eles não têm nenhum interesse de classe, eles pairam sobre as classes, eles pairam sobre as relações sociais concretas da vida, e eles, de certa forma, consideram que existe essa neutralidade, né, em relação ao seu tipo específico de conhecimento. Existem os intelectuais orgânicos. Os intelectuais orgânicos, eles surgem diretamente desse movimento histórico, e eles estão diretamente vinculados a uma classe, aos interesses específicos de um grupo. Então a burguesia, por exemplo, ela começa a ascender. A burguesia é a classe que gera o capitalismo, né? Ela é a classe fundamental do capitalismo. Talvez precisaremos ter uma aula específica sobre isso. A burguesia ela gera os seus intelectuais de forma orgânica, naturalmente, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando poder econômico, ela vai ganhando poder político, e ela vai precisando organizar o mundo conforme os seus interesses. Isso acontece de forma consciente ou inconsciente. Ou seja,
Muitas pessoas vão se prestar o papel de intelectual orgânico de uma classe sem saber disso. Porque a própria burguesia, ela... Nossa, isso aqui tá ficando muito complexo. A própria burguesia, ela também é alienada, né? Mas isso eu não vou escorrer nesse momento. Então esses intelectuais, eles, por exemplo, a burguesia ela vai formando uma classe comercial, uma classe industrial, e ela precisa organizar isso, ela precisa de um regime jurídico para isso, um regime político, umas leis específicas dela que favoreçam os seus interesses específicos. Ela precisa de fundamento moral para isso. Pode ser, por exemplo, o individualismo, o egoísmo, falar que todos os homens são egoístas. Existe uma sofisticação, né? Uma sofisticação filosófica. Então a burguesia tem seus próprios filósofos. E ela vai criando durante séculos, por exemplo, do final da Idade Média, dos anos 1500 até os 1800, né, quando tem a Revolução Francesa e ela toma efetivamente o poder, ela vai criando o seu mundo, ela vai criando seus intelectuais, ela vai desmistificando o mundo feudal. E ela vai encontrando o modo como os homens estavam presos no mundo feudal, e ela vai criando brechas para sair do mundo feudal e criar um mundo novo, próprio seja a imagem e semelhança da burguesia, vamos dizer assim. E esse mundo novo, ele acaba sendo criado efetivamente. Hoje nós estamos na plena determinação do mundo burguês, na plena determinação capitalista. O mundo burguês o mundo hoje, ele é a imagem e semelhança da burguesia. Tudo é mercado, tudo são instituições de mercado, tudo é determinado pela mercadoria, tudo são atos de troca. O próprio trabalho se dá como atos de troca. Ou seja, essa relação social, ela é levada do campo econômico direto para o campo filosófico, para o campo ideológico. O trabalho é uma mercadoria que circula conforme valores de oferta e demanda. Quanto menos uma classe tem disponível profissionais, mais ela é valorizada. Isso são todos instrumentos de mercado. Existe uma especificidade do trabalho se dá dessa forma. O mundo capitalista, o mundo burguês, é um mundo em que tudo se transforma numa mercadoria. E nesse sentido, o que Gramsci nos diz é que a classe trabalhadora, né, a classe operária, ela também deve ter os seus intelectuais orgânicos, que são os intelectuais que eles vão, do ponto de vista da classe trabalhadora, do ponto de vista dos interesses específicos dos trabalhadores, eles têm a função de desmistificar esse mundo capitalista, dizer quais são as suas contradições, quais são os seus problemas, formular teorias, formular conhecimentos, formular filosofias que possibilitem que essa classe trabalhadora ela também crie um mundo futuro que seja um mundo à sua imagem e semelhança. E nesse sentido, como nem todo mundo pode ser filósofo, né? Porque a filosofia é um campo muito sofisticado do saber, em que as pessoas não costumam ter acesso a essa quantidade de informações para se tornarem filósofos, que elas nascem imersas na ideologia, imersas no senso comum, presos nas correntes, ou no estágio de alma de camelo. Nesse sentido, existe essa função dos intelectuais orgânicos também de disputarem no campo da filosofia, no campo da economia, no campo da política, no campo do design, no campo da arte, no campo da informática, no campo da matemática. Tudo isso tem que ser disputado para construir uma nova hegemonia, né? Uma contra-hegemonia, que seja uma contra-hegemonia, ela seja de caráter proletário, de caráter trabalhador, para enfrentar a hegemonia burguesa e ajudar essa nova classe a tomar o poder, a formar um novo bloco histórico. Bom, eu acredito que eu já disse bastante sobre essa questão da filosofia, para que serve a filosofia, formas de sair dessa névoa do tempo histórico, do senso comum, qual é a função dos intelectuais em diferentes perspectivas nesse sentido. Para finalizar, eu vou deixar uma citação aqui do Gilles Deleuze, no livro Nietzsche e a Filosofia. Ele também é um autor do século XX, e ele fala sobre Nietzsche. Nesse livro específico ele fala sobre Nietzsche, e ele faz essa reflexão sobre para que serve a filosofia.
eu vou deixar ela aqui no final. De qualquer forma, eu agradeço aí todo mundo que me acompanhou. Esse vídeo foi um pouco mais longo do que eu achei que seria, por causa da sua sofisticação, né? É um tema mais rigoroso, mais duro de ser tratado, mais teórico. E de qualquer forma, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que talvez eu ajude os senhores aí que estão acompanhando a... Quem sabe vocês são capturados pela filosofia hoje, quem sabe vocês não despertam em vocês um segundo estágio da alma aí, que é chegar ao estágio do leão. Soltem-se das correntes, quem sabe, busquem conhecimento, seja concordando comigo, discordando de mim, mas coloque em questão as coisas que você acredita. Quem sabe se você não está errado, quem sabe se eu estou errado. E é isso aí, agradeço, valeu. Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende ser irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém, não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Existe alguma disciplina, além da filosofia, que se propõe a criticar todas as mistificações, quaisquer que sejam suas fontes e seus objetivos? Denunciar todas as ficções sem as quais as forças reativas não prevaleceriam. Denunciar na mistificação essa mistura de baixeza e tolice que forma tão bem a espantosa cumplicidade das vítimas e dos algozes? Fazer, enfim, do pensamento algo agressivo, ativo, afirmativo. Fazer homens livres, isto é, homens que não confundam os fins da cultura com o proveito do Estado, da moral, da religião. Vencer o negativo e seus altos prestígios. Quem tem interesse em tudo isso a não ser a filosofia? A filosofia como crítica mostra-nos o mais positivo de si mesma, obra de desmistificação. Tolice e bizarria, por maiores que sejam, seriam ainda maiores se não subsistisse um pouco de filosofia para impedi-las, em cada época, de ir tão longe quanto desejariam, de proibi-las, mesmo que seja por ouvir dizer, de serem tão tolas e tão baixas quanto cada uma delas desejaria. Alguns excessos lhes são proibidos, mas quem lhes proíbe a não ser a filosofia? Quem as força a se mascararem, a assumirem ares nobres e inteligentes, ares de pensador? E veja, certamente existe uma mistificação propriamente filosófica. A imagem dogmática do pensamento e a caricatura da crítica são testemunhos disso. Mas a mistificação da filosofia começa a partir do momento em que esta renuncia a seu papel, desmistificado, e faz o jogo dos poderes estabelecidos, quando renuncia a contrariar a tolice e a denunciar a baixeza.